Toda a Ucrânia poderia entrar em colapso diante de sua derrota militar nas mãos da Rússia. Talvez nesse ponto, os políticos europeus, ou pelo menos alguns deles, voltem à razão e comecem a ver as coisas de forma diferente e se alinhem mais com a perspectiva americana sobre a guerra, que é de que a guerra precisa acabar o mais rápido possível. Não há futuro em continuar alimentando a guerra. Na verdade, continua sendo uma guerra existencialmente perigosa. Os europeus não estão lá. Eles ainda estão na mentalidade anterior de o tempo que for necessário para manter os ucranianos lutando, desgastar os russos e todo esse tipo de discurso sobre a ameaça russa, expansionismo e depois da Ucrânia serão os estados bálticos e a Polônia, todo esse tipo de absurdo. Eles ainda estão nesse espaço. Olá, pessoal. Aqui é Pascal do Neutrality Studies e hoje estou conversando com o Dr. Jeff Roberts, professor emérito da University College Cork, na Irlanda. Jeff é um historiador britânico, biógrafo e comentarista político, especialista em política externa e militar russa e soviética e um especialista em Stalin e na Segunda Guerra Mundial. Seu trabalho mais recente é este belo livro aqui chamado A Biblioteca de Stalin, um ditador e seus livros. Geoff é um dos historiadores ocidentais críticos que também se atreve a expressar sua opinião quando se trata da guerra na Ucrânia, algo que tem sido fortemente criticado recentemente. E queremos discutir isso, a Ucrânia, a guerra e como as coisas estão se desenvolvendo. Então, Geoff, bem-vindo. Oi, Pascal. Bom te ver novamente e muito obrigado pelo convite. Bem, muito obrigado por estar online e também obrigado por escrever esse livro fantástico. Eu o tenho aqui na minha biblioteca o tempo todo porque você realmente passou pelo catálogo de livros que sabemos que Stalin teve por muitos anos, certo? Você poderia nos contar um pouco sobre por que assumiu esse projeto e o que aprendeu sobre esse ditador? E por que ele era tão interessado em livros? Sim. Na verdade, o momento dessa entrevista é bastante bom, porque a edição em brochura de A Biblioteca de Stalin está prestes a ser publicada em alguns meses, então obviamente a um preço muito mais acessível. Por que Stalin leu muitos livros? Essa é uma pergunta muito fácil de responder, na verdade. Ele leu muitos livros pela mesma razão que nós lemos muitos livros, certo? Ele era um intelectual, e é isso que os intelectuais fazem. Eles leem, certo? Stalin leu mais do que Beatles, Necklaw. Ele leu desse tipo de coisas diferentes, sim. Mas os livros eram centrais postos como intelecto. E por que eu escrevi o livro? Foi porque, obviamente, a ideia de que Stalin era um intelectual que lia livros não era uma ideia particularmente original ou nova. Claro, esse era o caso. Mas o que aconteceu foi que uma boa parte de sua biblioteca pessoal, sua coleção de livros pessoais, sobreviveu nos arquivos. Então, temos acesso à sua coleção de livros pessoais, ou pelo menos a um remanescente dela. Assim sabemos quais livros estavam em sua biblioteca. E com base no remanescente, podemos realmente calcular o volume total de sua biblioteca. Em várias centenas de casos, sabemos com certeza que ele leu esses livros porque os marcou de alguma forma. Como ele os marcou e o que escreveu neles é o que primeiro me atraiu para essa fonte. Porque, é claro, quando ele está lendo seus livros, ele está muito lendo e marcando seus livros para si mesmo, certo? Então, é a reflexão mais íntima do pensamento e sentimento de Stalin em relação a um texto específico que temos. Claro, temos uma enorme quantidade de outros textos que Stalin marcou, mas você sabe, essas são coisas que ele estava marcando de uma forma meio pública, sabe? Para seus secretários ou para seus camaradas do Politburo, coisas assim. Então, esta é de longe a fonte mais íntima que temos em relação a Stalin. Os livros que ele leu, como ele os leu e como ele os marcou, certo? Então essa foi a atração. Na época em que assumi o projeto, todos esses livros, pelo menos os que ele havia marcado, várias centenas de livros, deveriam ser digitalizados.
was supposed to be digitized. So I would be able to Então, eu poderia, eu não precisaria ir a Moscou para o arquivo. Eu poderia fazer a pesquisa em casa. Bem, o que aconteceu foi que apenas 1/3 dos livros foi digitalizado, o que significava que eu tinha que ir a Moscou e olhar os outros 2/3 na biblioteca. O que não foi tão ruim assim, porque há coisas que você perde se estiver lidando apenas com imagens digitais. Não há substituto para ter os próprios livros em suas mãos. E há coisas que você pode aprender com isso que não descobrirá nas imagens digitais. Ok, então o efeito disso foi que se tornou um projeto que deveria durar 2, 3, talvez 4 anos, mas se transformou em um projeto de uma década. E o livro foi publicado em fevereiro de 2022. in February 2022. É um momento muito profético, na verdade. E quero dizer, sua conexão com a Rússia, como historiador do passado da Rússia, de Stalin e assim por diante, lhe dá uma perspectiva longa sobre a relação entre a Rússia e o Ocidente. Quando a relação se aprofundou ainda mais em confronto, como você percebeu esse momento e como isso impactou você, que ainda precisava ir e fazer pesquisa em Moscou? Você está falando sobre o período recente, certo? Antes de 2022 e também depois. Quero dizer, depois de tudo, tudo mudou a forma como podíamos interagir com a Rússia. Mas mesmo antes, o relacionamento não era bom desde 2014. Houve, obviamente, após o início da guerra na Ucrânia, uma deterioração nas relações da Rússia com o Ocidente. Uma deterioração radical, obviamente. Mas essa não foi a primeira vez que houve uma deterioração bastante substancial. Então, em certo sentido, não era um cenário novo, esse colapso nas relações russo-ocidentais. Mas, obviamente, foi muito mais extremo do que havia sido no passado. Sim, então, quero dizer, quando a guerra estourou, eu estava na Polônia. Eu estava, na verdade, no dia em que a Operação Militar Especial foi lançada, eu estava em Auschwitz. Eu estava visitando Auschwitz. Eu estava realmente vendo Auschwitz. E, ao mesmo tempo, estávamos recebendo todas essas notícias em nossos telefones sobre o lançamento da Operação Militar Especial. Então, foi realmente um momento bastante emocional. Eu não fiquei tão surpreso com o fato da ação militar. Fiquei surpreso posteriormente com a escala disso, mas ainda estou chocado emocionalmente. Meu livro tinha acabado de ser publicado, certo? Estava prestes a ser publicado. Então eu meio que tinha a opção de apenas focar no meu livro, A Biblioteca de Stalin, promovê-lo e depois começar a escrever o próximo livro. Mas senti-me na obrigação de realmente me envolver na discussão pública sobre a guerra na Ucrânia e de trazer à tona meu conhecimento sobre a Rússia, meu conhecimento da história russa e soviética e também, até certo ponto, meu conhecimento sobre assuntos militares. E eu me senti obrigado a isso, porque tinha essa expertise a oferecer. E também sou historiador, mas já havia me aventurado um pouco em comentários sobre assuntos atuais, antes de 2022. Não muito. Mas também havia essa torrente, é difícil encontrar uma palavra, avalanche de propaganda, russofobia, anti-Rússia, anti-Putin, uma narrativa completamente unilateral da guerra, suas origens e o que estava acontecendo. E eu senti que precisava reagir contra isso e insistir que precisávamos ter uma perspectiva tão verdadeira e objetiva sobre a guerra quanto fosse possível. Muito difícil, obviamente. Difícil porque é um evento em andamento. E também difícil porque as fontes que temos à nossa disposição são muito problemáticas. Então senti-me na obrigação de me envolver e também de usar minhas habilidades específicas como historiador para contribuir de uma maneira específica para essa discussão. Uma das primeiras coisas que fiz foi sentar e tentar entender por que Putin tomou essa decisão monumental de invadir a Ucrânia.
Porque sabe, de qualquer forma que você olhe, seja certo ou errado, é certamente uma decisão muito radical, uma decisão perigosa, uma decisão arriscada. Não é o tipo de coisa que você esperaria que Putin fizesse, na verdade. Mas por que ele fez isso? Então escrevi esse artigo chamado Agora ou Nunca, as origens imediatas da guerra preventiva de Putin na Ucrânia. Então, durante todo esse tempo, desde 2022, eu tenho uma posição sobre a guerra. Eu tenho uma posição política, que é basicamente uma posição pró-paz, a propósito. Mas também tenho tentado me engajar na discussão, no debate, de forma a contribuir como acadêmico, assim como alguém com um ponto de vista particular, para compartilhar meu conhecimento e expertise. Então, quando me envolvo em debates, discussões sobre o mundo, às vezes discussões bastante polêmicas, sou sempre muito cuidadoso para não, deixar de lado minha formação acadêmica, meus valores acadêmicos, meu compromisso com a verdade, objetividade, lidar com todas as evidências e todos os argumentos da forma mais justa possível e ser criticamente autorreflexivo. Isso está sempre na vanguarda da minha mente também. E é assim que uma boa pesquisa deve ser, certo? Devemos ser guiados pela busca da verdade, como no que aconteceu, e então explicar por que isso aconteceu, e entender que as coisas são multicausais e têm múltiplos efeitos, certo? E não restringir isso a uma única linha de pensamento. Porque já vimos isso, e ficamos surpresos com quantos historiadores no Ocidente realmente entraram imediatamente nessa narrativa muito simples de que Vladimir Putin quer trazer de volta a União Soviética ou o Império Russo, um dos dois, seja qual for, mas é tudo sobre conquista. Eles imediatamente ignoraram todas as outras evidências, as evidências históricas que temos, que sugerem que isso é muito mais complicado do que você está tentando retratar aqui. É também uma narrativa de medo que você está tentando retratar para demonizar o lado russo. Agora, dizer que os russos são pessoas santas ou que não podem errar, claro, também não seria certo. Mas houve esse momento estranho, e devo talvez também dizer que as pessoas, e eu me incluo entre elas, não acreditavam que a Rússia invadiria. Achei que era uma manobra de propaganda. Novamente, antes de tudo, porque pensei que a operação militar especial, entrando militarmente na Ucrânia, prejudicaria demais a Rússia, porque são novamente os russos. O próprio Putin falou repetidamente de um povo irmão, certo? E então a operação militar aconteceu de qualquer forma, mas muitas coisas aconteceram nos últimos 3 anos. Como você entendeu isso na época? Quero dizer, fiquei genuinamente surpreso porque pensei que a Rússia não seria capaz de fazer esse nível de intervenção. Mas então eles fizeram. Então como você entendeu isso? Porque também é fácil esquecer que começamos a lembrar das coisas de forma diferente após um certo período de tempo. As coisas parecem diferentes no momento do que quando olhamos para trás. Claro, é por isso que sempre confio em documentos, materiais escritos reais, o texto. Eles são a única fonte confiável. Então, se você quiser reconstruir minha perspectiva nos últimos 3 anos, o que você precisa fazer é reconstruir. Eu escrevi, publiquei muitas coisas, então tá tudo por aí. Portanto, seja muito cético em relação a qualquer coisa que eu diga, incluindo o que vou dizer agora. Certo, mas minha memória é que me lembro de pensar em dezembro de 2021, quando Putin apresentou suas propostas de segurança ao Ocidente, sim? Meu pensamento foi, ele se colocou em uma situação complicada. Se o Ocidente rejeitar essas propostas, então ele vai ter que fazer algo. E esse algo teria que ser algum tipo de ação militar, algum tipo de escalada da situação. E claro, fundamentalmente, o Ocidente rejeitou a proposta. Então Putin teve que fazer algo. E ele fez. Então, nesse sentido, como eu disse, fiquei chocado, mas não tão surpreso. Agora a questão é, você sabe o que ele estava fazendo? E na verdade demorou um pouco para eu esclarecer na minha própria mente
qual era o propósito da operação militar especial, porque havia todos esses tipos de alegações circulando sobre o que Putin pretendia em relação à Ucrânia e quais eram as expectativas em relação à operação militar. And what the expectations were in regard to the military operation. But the conclusion I came to, after a few... Mas a conclusão a que cheguei após alguns meses foi que, basicamente, o objetivo da operação militar era tentar alcançar, por meios militares, o que ele não conseguiu alcançar através da diplomacia. E, claro, a diplomacia que ele perseguiu antes do início da guerra era uma espécie do que chamamos de diplomacia coercitiva, ou diplomacia militarizada. Ou seja, ele estava fazendo exigências para negociações, fazendo propostas, mas as respaldava com o aumento das forças militares e também, obviamente, com a ameaça de ação militar. Então passei a ver a própria guerra como uma extensão dessa diplomacia coercitiva, uma extensão bastante radical. Coercive diplomacy, quite a radical extension, So the idea, the aim was to actually... Então a ideia, o objetivo, era realmente forçar a Ucrânia e o Ocidente a negociar um acordo de segurança nos moldes do que ele propôs em dezembro de 2021. E esse era todo o significado das famosas negociações de paz em Istambul. Do ponto de vista russo, do ponto de vista de Putin, essas negociações eram todas sobre tentar forçar os ucranianos e o Ocidente a aceitar um acordo que protegesse a segurança da Rússia. Basicamente, a neutralização da Ucrânia, o desarmamento da Ucrânia, nenhuma expansão adicional da OTAN, todo esse tipo de coisa. 3 anos depois, a posição russa, a posição de Putin permanece exatamente a mesma. The Russian position, Putin's position, remains exactly the same. Okay. He wants more of it now because of 3 years of Ok, ele quer mais disso agora, por causa dos 3 anos de guerra, mas é a mesma posição. Então essa era a intenção. Mas como sabemos, houve um grande erro de cálculo. Houve um erro de cálculo em relação à Ucrânia, suas habilidades de combate e sua determinação quando invadida. E também um erro de cálculo sobre até que ponto o Ocidente interviria ao lado da Ucrânia e estaria preparado para realmente travar uma guerra por procuração bastante perigosa com a Rússia na Ucrânia. Então acho que era para ser uma guerra curta e incisiva, para alcançar objetivos políticos e diplomáticos relativamente limitados. Mas, obviamente, isso se transformou em um conflito muito mais prolongado. Tive essa discussão com o professor David Gibbs, que de forma muito brilhante fez um paralelo entre o que aconteceu no Afeganistão, a invasão soviética do Afeganistão e a guerra do Afeganistão de 79 a 88, 89, e a guerra na Ucrânia. Ele basicamente diz que está bastante claro que os Estados Unidos tinham a intenção, ou pelo menos certos setores, certas partes dos Zetosams, especialmente a facção neoconservadora em torno de Hillary Clinton, declararam abertamente: vamos fazer da Ucrânia o Afeganistão da Europa. E ele tem documentos suficientes para provar que os Estados Unidos já estavam trabalhando no Afeganistão para atrair a União Soviética para uma invasão. E de certa forma, temos uma situação muito semelhante. Temos essa situação semelhante na Ucrânia. E sabemos agora, por fontes até mesmo publicadas pelo New York Times, há quanto tempo e quão profunda é a participação do Estado de Segurança dos Estados Unidos, especialmente da CIA, com a Ucrânia. Portanto, isso coloca uma nova perspectiva sobre o que a Rússia provavelmente foi capaz de saber sobre quão profunda foi essa natoização, essa lenta securitização da Ucrânia, ao longo de muitos anos, mesmo antes de 2014. Você acha que essas revelações que lemos agora também ajustam nosso entendimento sobre por que a Rússia decidiu recorrer a meios militares? Why Russia decided to go to military means? I think we need more information. Acho que precisamos de mais informações, mais evidências concretas antes de chegarmos a qualquer conclusão firme. Mas, obviamente, está claro que havia um processo de natoização em relação à Ucrânia. A Ucrânia não era membro da OTAN. Não havia perspectivas de curto prazo para a Ucrânia se tornar membro da OTAN. Mas na prática, de fato, a Ucrânia estava sendo integrada nas estruturas militares e políticas ocidentais. Estava se tornando um membro de fato da OTAN.
E esse é o perigo que Putin viu. E ok, novamente, não posso ter certeza porque estou apenas baseando isso nas evidências públicas das intenções ou cálculos de Putin, certo? Of Putin's intentions or calculations, right? But what the public evidence shows is that, Mas o que as evidências públicas mostram é que esse foi o processo que Putin viu. E ele o viu como sendo perigoso para a Rússia, não imediatamente, mas a longo prazo. E ele calculou que uma guerra preventiva era um curso de ação mais seguro do que apenas esperar a ameaça se materializar completamente. Agora, há pessoas que fazem essa afirmação de que, sabe, não foi tanto uma guerra preventiva, foi um ataque preventivo. Ou seja, os ucranianos estavam planejando um ataque no Donbass e os russos se anteciparam. Esse é um argumento que surge regularmente. Mas veja, eu não vejo nenhuma evidência real de que esse foi o caso. I don't see any actual evidence that that was the case. Yeah, the Ukrainians were building up the. Sim, os ucranianos estavam fortalecendo suas forças armadas, assim como os russos. Sim, havia intenções se formando para ações militares futuras, eu acho, para realmente garantir o retorno de Donbass e talvez até da Crimeia. Mas eu não vejo nenhuma evidência de que os ucranianos tinham intenções imediatas de iniciar hostilidades militares. E o próprio governo russo nunca jamais afirmou oficialmente que sua ação foi um ataque preventivo. E se esse fosse o caso, e se eles tivessem evidências de que os ucranianos estavam prestes a atacar Donbass, eles teriam dito isso claramente, e nós saberíamos disso. Putin tem sido muito cuidadoso em seu discurso sobre a guerra, para deixar claro que o que ele estava lidando era uma ameaça militar futura à segurança russa, na forma de uma Ucrânia integrada à OTAN, não uma ameaça imediata. E seu argumento é, e ele ainda se mantém firme nisso até hoje, que era melhor agir em fevereiro de 2022 do que adiar a guerra quando a situação poderia ser muito pior do ponto de vista russo. Mas veja, precisamos ter mais evidências antes de chegarmos a algumas conclusões firmes. Agora, você mencionou o Afeganistão. Bem, a questão sobre o Afeganistão e o envolvimento soviético é que temos muitas evidências, uma enorme quantidade de evidências. Então podemos chegar a algumas conclusões muito bem fundamentadas sobre isso. Então sabemos que a liderança soviética estava muito relutante em tomar uma ação militar, certo? Sabemos que a operação militar que eles lançaram deveria ser uma operação especial, não o início de uma guerra no Afeganistão. Eles não pretendiam se envolver em uma guerra. E também sabemos que o G7 deveria realmente, você sabe, a guerra soviética no Afeganistão não foi um desastre tão grande quanto foi retratado na propaganda ocidental. A guerra desastrosa no Afeganistão, é claro, ocorreu quando o Ocidente, a OTAN e os Estados Unidos invadiram o Afeganistão em 2001. E a guerra de 20 anos que se seguiu foi a guerra desastrosa no Afeganistão, não a intervenção militar soviética. The Soviet military intervention. Sim, mas quando fazemos história, temos esse problema frustrante de que precisamos esperar 30, 40, 50 anos até conseguirmos acessar os documentos. E quando finalmente os obtemos, já temos todas as conclusões. Mas isso já passou há muito tempo, certo? E sabemos que essas pessoas que detêm o poder, isso é algo com que elas jogam, certo? Porque o que mais importa para elas são as próximas 6 semanas. Porque tudo que é mais antigo já é história. E não impacta mais o que você pode fazer. Mas o que os políticos também fazem é frequentemente superracionalizar e dar uma coerência conveniente às suas ações, certo? O que na verdade é algo retrospectivo e não é verdade no momento. O problema é que as pessoas tendem a interpretar as alegações de coerência conveniente dos políticos como se realmente refletissem a realidade. Há um exemplo disso. E, novamente, não tenho certeza sobre isso. Tenho certeza de que você pode querer contestar isso. Sabe, tivemos essa coisa famosa, onde foi Merkel e Hollande. Ambos disseram, sim, bem, claro, nós realmente não concordamos com os acordos de Minsk.
Isso foi apenas uma manobra para ganhar tempo para a Ucrânia realmente fortalecer suas forças militares para se proteger contra um futuro ataque russo. Agora, a pergunta que faço é isso que eles dizem agora? Tipo, depois que a guerra acabou, quando a guerra está em fúria, quando estão sendo atacados, estão sendo criticados por serem apaziguadores em relação à Rússia e aos acordos de Minsk, certo? Era isso que eles realmente pensavam na época? Na verdade, eu não acho. Acho que na época o compromisso francês e alemão com Minsk era bastante genuíno, mas o problema era que era um compromisso muito fraco. Eles estavam dispostos a fazer o necessário para pressionar os ucranianos a realmente transformar os acordos de Minsk em uma paz de longo prazo. Mas eu não sei, posso estar errado. Como você disse, teremos que esperar 20, 30, 40 anos, talvez, antes de podermos realmente resolver esse argumento específico. Não. Eu também acho isso. Tenho outro convidado no meu canal, Thomas Fazzi, que leu as memórias de Angela Merkel. E ele disse que parece que ela estava surpreendentemente bem informada sobre o que aconteceu na Ucrânia. E ela estava surpreendentemente ciente. Então, provavelmente na época, ela realmente quis dizer isso. E depois, quando foi criticada por ser muito fraca, ela soltou aquela declaração. Só queríamos ganhar tempo. E, curiosamente, é exatamente isso que Vladimir Putin agora repete. E diz, eles me traíram, porque isso agora também o beneficia, certo? Para retratar a situação. Então, por razões opostas, agora temos dois grupos basicamente apontando as mesmas evidências, não se contradizendo, mas trabalhando com o que dizem. Isso me lembra muito de como, às vezes, devido a coincidências interessantes, dois lados de uma história ou dois lados de uma guerra podem concordar em algumas coisas. Como agora, Taiwan e China, você sabe. Taiwan e o continente, ambos constantemente e sistematicamente discordam. Eles não falam sobre o fato de que Taiwan é a República da China. A República da China está sendo esquecida, mas por razões diferentes, porque os taiwaneses prefeririam ter sua própria identidade taiwanesa, e a China continental, a República Popular, gostaria de dizer, não, a República deixou de existir, certo? The republic ceased existing, right? So, both of them have no intention to. Mas ambos não têm intenção de nos lembrar que, na verdade, ainda temos uma República da China. E às vezes, essas coisas que esquecemos, ou que não estão sendo faladas, são ainda mais importantes para reconstruir a história do que aquelas que estão sendo debatidas. No caso da guerra Rússia-Ucrânia, por exemplo, o fato de que Vladimir Putin, durante 8 anos, quis manter as repúblicas de Donbass dentro da Ucrânia é constantemente esquecido pelo Ocidente. E me pergunto se é possível trazer isso de volta à consciência europeia. Bem, não apenas nos 8 anos entre 2014 e 2022, mas também depois que a guerra começou. Os acordos de Istambul foram em março, abril de 2022, 6 meses antes de Donbass e também Kherson e Zaporizhia serem incorporados à Federação Russa. Até o final do verão, início do outono de 2022, não havia dúvida de que isso aconteceria. Na primavera de 2022, no contexto de Istambul, o que iria acontecer era que as repúblicas de Donbass não se tornariam parte da Rússia. Elas permaneceriam independentes. E havia a questão não tinha sido resolvida, mas havia discussões sobre como, em algum momento no futuro, de forma voluntária, Donbass, Donetsk e Luhansk poderiam realmente ser reunidos com a Ucrânia. E esse era o acordo que Putin estava disposto a fazer na primavera de 2022, desde que ele conseguisse o que queria, é claro, em termos de neutralidade ucraniana, sem mais expansão da OTAN, e também garantias para os direitos dos falantes de russo, não apenas em Donbass, mas em toda a Ucrânia. Sim, então o ponto que você levantou é muito bom, eu acho. Sim, porque quero dizer, ele só reconheceu a independência dessas duas repúblicas, tipo 2 ou 3 dias antes da operação militar especial, ou na verdade, no próprio dia.
Por muito tempo. No dia, o ponto sobre isso foi fornecer uma justificativa legal para a operação militar especial, porque eles reconheceram sua independência. Então, imediatamente, assinaram pactos de defesa com os dois estados, e então a operação militar especial foi lançada para proteger Donetsk e Luhansk de ataques ucranianos, certo? E isso é alegado como uma ação legítima sob a Carta da ONU em autodefesa, certo? E claro, Putin, com seu histórico como advogado, ele foi estudante de direito, é muito atento a que tudo que ele faz, a Rússia faz, tem algum tipo de justificativa legal ou figura legal. Mas ainda assim, essa não foi a razão pela qual ele fez isso. Não foi ok, sim, ele quer proteger o Donbass de ataques ucranianos, com certeza. Mas é um problema de segurança muito mais fundamental que Putin está tentando lidar com a NATO-ização da Ucrânia, certo? E é por isso que essa medida muito radical de realmente invadir a Ucrânia. I see it the same way, and I just wonder if Vejo da mesma forma. E só me pergunto, se sabe, ao olhar para toda a enxurrada massiva de propaganda no Ocidente sobre como devemos pensar sobre o que aconteceu, mesmo com todas essas evidências que podemos apresentar também como historiadores e dizer tipo, não, olhe, temos os documentos originais, certo? E nem é tão difícil. Muito disso está realmente à vista, não os secretos, é claro. Mas especialmente a parte negociada publicamente, como esses tratados, esses rascunhos de tratados. Por que em uma sociedade aberta, ou uma sociedade que acredita ser aberta, como o Ocidente, é tão difícil realmente trazer alguma realidade e realismo para o discurso público? Antes de responder diretamente a isso, quero apenas fazer outro ponto. O que me surpreendeu é a resistência das pessoas, particularmente em um nível popular, a toda essa propaganda e essa narrativa pró-guerra, pró-Ucrânia. Porque durante toda a guerra, houve um número significativo de pessoas que foram céticas em relação a toda essa propaganda e, em algum grau, anti-guerra e pró-paz. Claro, o número de pessoas que agora querem ver um fim para a guerra com base em negociações, uma paz de compromisso, aumentou. Estamos uma discussão animada, continue. Sim, obviamente, certo, sim. Ok, então a propaganda não tem sido tão eficaz na opinião pública quanto se poderia esperar, dadas suas enormes dimensões. E ok, a resistência, a oposição, pessoas como eu, pessoas como você e outros por aí. Além disso, ter a internet disponível é extremamente importante como meio alternativo de comunicar visões diferentes e críticas, certo? Sim. Na verdade, quanto à questão de por que não há mais pessoas como nós? Sim. Eis poucas pessoas, se considerarmos apenas acadêmicos. O que levanta a questão, quero dizer, estamos errados? Quero dizer, somos nós que entendemos errado? Quero dizer, como saberíamos? É uma pergunta que me faço todos os dias, e tenho me feito todos os dias desde que a guerra começou. Talvez eu seja o louco. Talvez eu seja o que não está vendo. Talvez eu seja um ingênuo da propaganda russa. Talvez eu esteja lendo. Realmente, é simplesmente... Ok, isso diminuiu com o tempo, à medida que a situação se esclareceu e assim por diante. Mas sim, absolutamente. É uma pergunta que ainda me faço o tempo todo. Mas no final, você tem que chamar como vê. Você tem que meio que tomar uma decisão. Obviamente, você precisa ser muito autocrítico, reflexivo e ver suas próprias motivações e assim por diante. Mas no final, você tem que tomar uma decisão sobre o que vai fazer e o que vai dizer. Mas, em termos de por que não há mais pessoas como nós, a guerra na Ucrânia, que foi particularmente emocional, ainda é, claro, uma questão extremamente emocional. Então acho que a resposta de muitas pessoas, que você pensaria que saberiam melhor, deveriam saber melhor, é uma resposta muito emocional. Sim, esse é um ponto. O segundo ponto
é que há um fato brutal sobre o mundo que você não pode contornar ou ignorar. E esse é o fato de que foi a Rússia que invadiu a Ucrânia. Muitas pessoas simplesmente não conseguem superar esse fato bruto. Ok, podemos dizer que não é tão simples assim. Houve provocação, é uma história muito complicada, mas existe esse fato bruto. E então está associada a ideia de que uma vez que você começa a tentar explicar as coisas, sim, você sabe, está jogando nas mãos da propaganda russa. Você está inventando desculpas e esse tipo de coisa. Então, em resposta a isso, as pessoas, devido à emocionalidade da situação, acham que é uma questão difícil porque os russos invadiram e, você sabe, a apreensão em ser visto como pró-Putin ou pró-russo. As pessoas tendem a seguir a narrativa dominante, ou mesmo que não estejam satisfeitas com isso, apenas guardam suas opiniões para si. Sim, e apenas para o ponto anterior, também é bastante importante que não podemos escapar de nós mesmos, certo? Estamos condenados a acreditar em nossas próprias opiniões. Essa é a única opinião que não podemos ignorar. E a outra adiante é apenas também. Sim, quero dizer, porque acho que é importante. Acho que precisamos duvidar de nós mesmos. Esse é o dever mais importante que temos, mas temos que superar. Quero dizer, devemos superá-lo de alguma forma, ou sempre o fazemos. Mas uma coisa é que também desenvolvemos explicações, não é? No Ocidente, para por que algumas pessoas como você e eu, porque essas pessoas não concordam. E curiosamente, também começamos de alguma forma por nós, quero dizer, o Ocidente, pensadores ocidentais e mídia ocidental, propaganda, a demonizar a ideia de entender a lógica da Rússia para fazer o que fez, que era diferente da lógica deles. Quando explicam que Putin é um imperialista e quer dominar toda a Europa, dizem que essa é uma boa análise. Mas quando alguém diz, não, isso é multicausal, tem uma longa história e pedigree, e assim por diante, então você é acusado de justificar. Justificar quando, na verdade, o que fizemos foi explicar o que acreditávamos que estava acontecendo. E assim, entender ou aprofundar-se nas possíveis razões, de repente, se tornou algo sujo, algo pró-Rússia. E eu não vi isso antes. Você consegue se lembrar de outra vez em que tentar entender as razões de um evento mundial foi tão demonizado? Sempre acontece em situações de guerra, não é? Você sabe, é um clichê sobre a verdade ser a primeira vítima da guerra. É um clichê, mas também é verdade. E você sabe, o tipo de coisa que temos vivenciado, as pessoas durante a Segunda Guerra Mundial passaram por isso, durante a Primeira Guerra Mundial, durante a Guerra da Coreia, você sabe, todos os tipos de guerras. Então, não é tão surpreendente dessa forma, mas é realmente tão massivo, intenso. Quero dizer, essa é a questão. Certamente há algo nisso que é diferente do passado, provavelmente. Mas quando as pessoas estão, você sabe, quando você está tentando explicar algo e está recebendo uma resposta muito hostil a isso, o que está acontecendo ali é que as pessoas estão apenas jogando jogos de propaganda. Elas têm uma linha de propaganda. Elas têm uma agenda. Elas querem impor um ponto de vista pré-existente e não vão ter problemas de realmente empurrar ou enfraquecer-se. Então você recebe resistência em relação a isso, o que é algo para o qual você precisa estar preparado quando se envolve nesses debates públicos. E minha abordagem é sempre a mesma. Quando sou entrevistado ou algo assim, eu digo, veja, estou aqui para dar a você o ponto de vista russo. Você pode vê-los como agressivos, imperialistas e expansionistas, mas não é assim que eles se veem. E a maneira como eles se veem é o que motiva o que fazem, suas ações. Se quisermos nos relacionar com eles, especialmente se quisermos acabar com a guerra e alcançar uma paz estável, então temos que ver qual é esse ponto de vista. Então é isso que eu sempre faço. Mas claro, é isso que os historiadores fazem. Ser historiador é ir além do seu próprio ponto de vista e ver os pontos de vista de outras pessoas, múltiplos pontos de vista.
having E, obviamente, ter se comprometido a ter a capacidade de realmente juntar tudo isso em um tipo coerente de narrativa, uma história sobre o assunto específico sobre o qual você está contando, que então constitui uma explicação desse evento particular, ou seja lá o que for. Sim, e uma coisa que é sempre importante, tem sido a proteção mais importante contra tudo isso, é meu histórico profissional como historiador e os compromissos profissionais e acadêmicos que abracei e também pratiquei. Esse tipo de coisa se tornou parte de mim. Você lê tudo o que escrevo sobre história, a biblioteca de Stalin, por exemplo. Concorde ou discorde é sempre a partir dessa perspectiva de explicar diferentes pontos de vista com base nas evidências disponíveis. different points of view on the basis of the available evidence. That's the right thing to do. And it's like Isso é a coisa certa a fazer. E às vezes também é subestimado o quanto é importante tentar entender o que certos atores sabiam em determinados momentos, certo? De que tipo de informação eles tinham conhecimento? Que tipo de informação estava disponível para a Rússia sobre o estado da natoização da Ucrânia? Que tipo de informação estava disponível em Washington sobre o quanto a Rússia sabia? Quanto Washington sabia sobre o estado da natoização? E isso foi usado deliberadamente ou acidentalmente? Esses detalhes importam bastante, não é? These details, they matter quite a lot, don't they? Absolutely, but until we get a lot more Absolutamente. Mas você sabe, até conseguirmos muito mais da nossa documentação, estamos no reino da especulação. Não estamos? É inevitável. O problema com o reino da especulação é que você acerta algumas coisas, mas também erra outras, não é? Eu certamente especulei de forma errada muitas vezes nos últimos 3 anos. Mas estamos condenados à especulação, certo? Porque, caso contrário, não podemos nem começar a tentar entender as coisas. Sabe, uma das coisas que eu tento entender. Se você quer ser um político, ok, sim, sou historiador, mas também sou cidadão. E no contexto da discussão que estamos tendo, sou um ativista político, certo? Certo. Você poderia ser um ativista político. É muito voltado para o futuro. É tudo sobre especulação sobre o futuro, sobre o que pode acontecer no futuro, ou as possibilidades que você pode criar no presente, como você pode realmente criar o futuro. Você não pode se envolver com política sem se envolver em especulação. Se você não quer fazer isso, então não se envolva com política. Apenas fique com a história. Que é, na verdade, a coisa mais segura a se fazer. Aderir à história é seguro. E, na verdade, é o que muitos de nossos colegas fizeram. E, de certa forma, não posso dizer que os culpo. Posso entender por que fizeram isso. E também porque, sim, um ponto muito importante, simplesmente não se aplica a você. Mas para mim, pessoalmente, ok, estou aposentado da academia. Estou com uma pensão. Então tenho muito mais liberdade de ação nesta situação do que pessoas que ainda têm um emprego, uma carreira. Posso entender como devem se sentir muito limitados sobre o que podem fazer. Portanto, sou muito relutante em criticar. De qualquer forma, admiro enormemente pessoas como você, Pascal, que ainda estão em suas carreiras e estão dispostas a se manifestar sobre essa questão muito difícil. Estou protegido de uma forma diferente por estar no Japão. E o Japão é realmente muito forte em liberdade acadêmica. Eles não estão tão acalorados sobre a Ucrânia, sabe? No sentido de que as emoções não estão fervendo. As discussões são diferentes, mas as emoções estão fervendo em um nível muito mais baixo. E isso oferece muitas possibilidades. E na Irlanda, a atmosfera russofóbica não é tão intensa quanto em outros países, particularmente na Grã-Bretanha. Tenho que dizer, moro no campo, e quando falo com meus vizinhos, eles não sabem quem eu sou. E quando o assunto surge, raramente sinto qualquer tipo de hostilidade só porque tenho uma visão particular da Rússia, de Putin e da guerra na Ucrânia. É mesmo Volstray alguém que segue revenge ami a Rússia durante a guerra e no que posso contar a eles sobre esses várias viagens.
what I've seen when I've been in Russia on these various trips. Well, I'm glad. Curiosity is one of the hope Bem, points in estou all of this. contente. But, A curiosidade é um dos pontos de esperança em tudo isso. Mas sabe, uma coisa que quero te perguntar, porque é uma questão que esteve na minha mente por muito tempo. E então, quando a guerra estourou, as coisas quase desmoronaram para mim. É porque a neutralidade para a Ucrânia nunca se tornou a solução. E hoje entendo que fui ingênuo, acreditando que resolver a questão da Ucrânia seria algo do interesse de todos. Hoje, acredito que entendo que ter uma guerra e lutar uma guerra era muito do interesse de certos grupos de elites ocidentais, especialmente em Washington e Bruxelas, essa facção neoconservadora. Mas como eu sempre pensei que a neutralidade era o caminho óbvio, a maneira óbvia de desescalar tudo, e isso não aconteceu. E como você faz sentido disso hoje? How do you make sense of it today? Well, I think it's what's going on in Ukraine. Bem, eu acho que o que está acontecendo na Ucrânia, a situação interna da Ucrânia, é na verdade mais importante do que a questão da neutralidade em relação a atores externos. Porque você sabe, para a Ucrânia, a neutralidade era uma questão de identidade. A Ucrânia ser parte da OTAN era basicamente a Ucrânia permanecendo destacada ou semi-destacada do Ocidente e ligada ou semi-ligada à Rússia. E é por isso que os acordos de Minsk falharam, não foi? Porque os nacionalistas ucranianos pensaram que se fossem implementados, isso de fato impediria a integração da Ucrânia ao Ocidente, militar e politicamente. Foi o que aconteceu. Então eu acho que essa é a explicação chave de por que a neutralidade, embora seja a solução óbvia, não aconteceu. O problema é que uma boa parte da população ucraniana não queria a neutralidade por causa do que ela significava em termos de sua identidade e seu futuro. Mas veja, Of their identity and their future. But look, I think actually, I think neutrality is like. Acho que a neutralidade provavelmente será bem sim. Quem sabe? Talvez a guerra nunca acabe. Talvez tudo desmorone em caos. Mas acho que estou inclinado a dizer que o resultado será algum tipo de Ucrânia neutra. Então será a solução. Gostem ou não as pessoas na Ucrânia, ou se todas elas gostarem, ou se as pessoas em outros países no Ocidente forem hostis a isso. Então a neutralidade ucraniana vai ser a solução, em última análise. Então a questão é, como isso vai funcionar? Essa é a questão. Como a Ucrânia vai ser um Estado neutro? E acho que isso estará no centro das negociações de paz, se algum dia chegarmos a esse estágio em que haja paz de fato. Isso estará no centro disso dizendo o que significa a Ucrânia ser neutra em todas as suas complexidades. Os detalhes. Outra coisa que me surpreende no momento é o seguinte. Você sabe, até agora sabemos que a Rússia, é claro, conquistou partes do território ucraniano e elas estão sob controle militar da Rússia. Existem outras terras que a Rússia alega que ainda não estão diretamente sob seu controle. E então, há o restante da Ucrânia. A conversa, então, é que no momento, os ucranianos ainda estão dizendo não, vamos recuperar todos os territórios, incluindo a Crimeia, o que neste ponto parece simplesmente insano. Por outro lado, deve haver cálculos do lado russo sobre quanto território ainda tentar controlar e manter militarmente. E então há essa questão do que resta da Ucrânia. E as pessoas às vezes falam de uma Ucrânia residual que não pode viver, ou seja, que não pode sobreviver. E acho isso estranho, porque se você olhar para a história do continente europeu, vimos esse processo muitas vezes, de grandes estados de repente se tornarem muito pequenos e, na verdade, serem versões reduzidas de si mesmos. Vamos pegar a Áustria, certo? A Áustria reduzida de hoje, mas essa Áustria é muito habitável. E, na verdade, da forma como está constituída hoje, tem vivido feliz e tranquilamente nos últimos 80 anos, certo? Ou 70 anos, desde que os soviéticos e o resto se retiraram. Por que você acha que muitas pessoas acreditam que uma Ucrânia reduzida não pode sobreviver quando provavelmente poderia? Quero dizer, Lituânia, Estônia e assim por diante, são pequenas e estão sobrevivendo.
I think, yeah, it depends on the internal situation Acho que, sim, depende da situação interna na Ucrânia. Quero dizer, a maneira como penso sobre isso é que o que precisa acontecer, se você vai ter um acordo de paz estável, e acho que isso é do interesse da Rússia, assim como da Ucrânia, é que você precisa ter uma Ucrânia viável. E acho que isso significa que a Ucrânia deve manter a maior parte do território que atualmente possui e ainda controla. E isso inclui lugares como Odessa e Kharkov. Acho que existem graus de viabilidade, mas se a Ucrânia vai ser, daqui para frente, um Estado viável, sobrevivente, significativamente soberano e independente, é isso que significa em termos territoriais. Certo. Então, o outro lado da questão diz respeito às ambições territoriais ou reivindicações territoriais da Rússia. A posição atual é constitucionalmente que eles reivindicam que toda a região de Donetsk, Lugansk, Zaporozhye e Kherson, assim como a Crimeia, fazem parte da Federação Russa. Portanto, é considerado território russo. No momento, eles controlam de 90% a 95% de Lugansk e, em seguida, 70% das outras 3 províncias. Donetsk, Zaporozhye e Kherson. Vou especular aqui, e essa especulação pode se provar errada. Minha especulação é que o objetivo político e militar do lado russo, especificamente de Putin, é realmente completar a conquista, ocupação ou libertação, o termo que você preferir, de Donetsk. Certo? Of Donetsk, yeah? And that will, to do that, Para fazer isso, será necessária uma ação militar significativa e operações. Isso levará alguns meses e será bastante custoso, mas me parece que é isso que eles vão fazer. Mas uma vez que façam isso, dependendo da situação, acho que há toda a possibilidade de estarem dispostos a desistir de ocupar o restante de Zaporozhye e Kherson. Atualmente, eles controlam cerca de 70% desses 2 oblasts, mas os outros 30%, eles podem estar preparados para desistir no contexto de negociações de paz. Não quero dizer desistir de sua reivindicação no sentido formal, mas aceitar de fato que haverá partes de Zaporozhye e Kherson que permanecerão na Ucrânia. Então eu acho que, uma vez que chegarmos ao ponto em que os russos tenham concluído suas operações em Donetsk, do lado russo, isso abrirá a possibilidade de negociações sérias levando à paz, mas também do lado ucraniano. Porque nesse momento, quando chegarmos a esse ponto, eles enfrentarão perdas territoriais consideráveis se continuarem a guerra. Não apenas perdendo Zaporozhye e Kherson, o restante disso, mas também Odessa, Kharkov e grandes áreas do sul e leste da Ucrânia, que atualmente não estão sob controle russo. Então eu acho que esse é o ponto em que talvez, você sabe, esse pode ser o ponto de um verdadeiro avanço na diplomacia e nas negociações que levam à paz. Mas, como eu disse, isso é especulação. Estou registrado, veremos o que acontece. Mas também, é claro, suponho, vamos ser um pouco autoconscientes aqui. Quero dizer, estou especulando sobre esse resultado, mas esse também é um resultado que eu veria como desejável, ou pelo menos mais desejável do que todas as outras possibilidades. Então acho que isso vai acontecer. Acho que há uma boa chance de que isso aconteça. Essa é a minha leitura da situação. Mas é claro, também é um cenário que eu acolheria como sendo aquele que trará o fim da guerra, sem uma situação completamente catastrófica para a Ucrânia. Ao mesmo tempo em que dá aos russos o que eles querem em termos de seus objetivos de segurança e políticos. E o ponto é, eu acho, também enfatizar que a Rússia ainda tem esse atoleiro para resolver, certo? É como acabar com a guerra, porque nunca falei com ninguém que dissesse que a Rússia quer toda a Ucrânia. Quero dizer, ir até a Galícia e engolir tudo, isso seria muito, muito perigoso para a Rússia, porque você convidaria muita guerra de guerrilha e terrorismo e assim por diante, certo? Então, isso é algo que você também quer prevenir. Então, você precisa de alguma forma de encerrar isso em um lugar que faça sentido geográfico e, você sabe, ético e assim por diante.
Caso contrário, isso é provavelmente parte da negociação que está acontecendo, ou deve estar acontecendo. É do interesse da Rússia que a Ucrânia sobreviva a esta guerra como um Estado viável, estável e independente. É isso que importa. Mas é claro, é muito difícil ver como isso vai acontecer. E os próprios russos, é claro, têm apenas controle limitado sobre esse desfecho. Eles podem controlar até onde marcham. Eles podem controlar o que fazem do lado deles, mas não podem controlar o que está acontecendo dentro da Ucrânia e em termos de política ucraniana. Então, no final, estou inclinado a dizer que, em última análise, o destino da Ucrânia será determinado internamente. Sim. Mas não apenas internamente, é claro, porque temos esses atores externos, esses atores estrangeiros também estão envolvidos na situação. E ok, chegamos à situação agora em que os americanos sob Trump estão desempenhando um papel construtivo em relação ao futuro de longo prazo da Ucrânia. Ok, eles querem tirar proveito disso, você sabe, esse acordo de minerais. Sim, claro, mas são os europeus, é claro. Os europeus estão, na verdade, qual é a palavra? Sustentando o regime de Zelensky e encorajando a Ucrânia a lutar o máximo possível. E eu acho que essa influência europeia é uma influência completamente desastrosa. E isso poderia realmente levar à autodestruição completa da Ucrânia. Você acha que os Estados Unidos agora, com uma postura que a Europa não ouviu antes, também com tarifas sobre a Europa e assim por diante, e deixando absolutamente claro que os Estados Unidos não dão a mínima para o que acontece com a Europa, vão talvez mudar a abordagem, como finalmente a maneira como os europeus veem tudo o que está acontecendo ao seu redor? Ou você acha que essa russofobia ainda prevalece sobretudo na forma como eles abordam isso? Não há evidências de que a curto prazo haverá qualquer mudança no momento. Sabe, eles estão apenas continuando. Eu não sei. Acho que talvez sim, acho que bem. Depende do que acontece no campo de batalha, não é? Talvez em um certo ponto, se os sucessos de campo de batalha da Rússia atingirem um ponto de inflexão em que toda a Ucrânia possa colapsar diante de sua derrota militar nas mãos da Rússia, talvez nesse ponto os políticos europeus, ou pelo menos alguns deles, venham a cair em si e comecem a ver as coisas de forma diferente e a se alinhar mais com a perspectiva americana sobre a guerra, que é de que a guerra precisa chegar ao fim o mais rápido possível. Não há futuro em continuar a lutar uma guerra. Na verdade, continua sendo uma guerra existencialmente perigosa. Os europeus não estão lá. Eles ainda estão na frequência anterior, enquanto for necessário para manter os ucranianos lutando, desgastar os russos. Toda essa conversa sobre a ameaça russa, expansionismo e depois da Ucrânia, serão os estados bálticos e a Polônia. Tudo isso é um absurdo. Eles ainda estão nesse espaço. Eles podem dizer, oh, queremos paz, queremos um acordo de paz. Eles ainda estão no tipo de mentalidade anterior. Mas, talvez, eventos militares possam realmente precipitar uma mudança para um novo tipo de pensamento em relação à Ucrânia. Não apenas em relação à Ucrânia, mas também em relação às relações da Europa com a Rússia de forma mais geral e à segurança europeia de forma mais geral. Essa é a única coisa. Esse é o único tipo de realidade que os Estados não podem ignorar. A realidade militar, na verdade. É uma constatação muito triste, certo? A realidade do campo de batalha, no final, vai prevalecer, certo? Até Hitler, em algum momento, teve que entender que as bombas estavam caindo no bunker. Muito bem, Dr. Jeff Roberts. Muito obrigado por essa discussão e sua perspectiva sobre as coisas. Se as pessoas quiserem ler mais de você, onde devem ir para encontrar seus escritos? Bem, eu tenho um site. Sim, basta procurar meu nome, Jeff Roberts, no Google e você verá jeffroberts.net, meu site. Muitas das minhas publicações e escritos estão publicados no site.
Tudo que você precisa saber sobre mim está no site. Então há essa coisa chamada Academia.edu, você sabe, academia.edu, que tem muitas outras coisas que eu publico também nas minhas páginas nesse site. Artigos mais longos, coisas assim. Então, essa é outra fonte do meu trabalho que todos podem encontrar. E claro, você sempre pode comprar uma cópia dos meus livros, sabe? Everybody go and find. And of course you can always buy a copy of my books, you know? Mahei Tembo. Everybody. Todo vai curar Jeff Roberts. Os livros de bolso, de Ning Juang. Muito obrigado, Jeff. Muito obrigado. Bye.